Olá, turminha! Agora nós voltamos em ciências, tá? Vamos colocar a data da página 9 à página 15, né? E vamos falar sobre diversidade de seres vivos e seus ambientes, tá bom, turma? Então vamos lá. Coloquem aí a data da página 9 até a página 15, que a tia vai começar a ler, tá bom? Então estamos aqui, ó, nessa página aqui. Então vamos lá. Em nosso planeta há uma grande diversidade de seres vivos, cada um com suas características. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diferentes seres vivos, tá bom? Existem vários tipos de plantas, com diferentes formas, cores e tamanhos. Há os musgos, que são pequenos e crescem em ambientes úmidos e sombrios, formando um tapete verde. Então, esse aqui são os musgos, estão vendo? Eles crescem em ambientes úmidos, né? Ou seja, que tem umidade, um pouco molhado, né? E sombrios. E aí, tá vendo? Ó, como se fosse um tapete na árvore. Também existem as plantas que vivem na água, como a Vitória régia, e aquelas que vivem em galhos de árvores, como as bromélias. Então, a Vitória régia é essa daqui, que ela vive na água, e essa daqui são as bromélias, que elas são plantas que vivem nas árvores, né? Então, aqui nós falamos de qual ser vivo? Das plantas, né? Que elas são diferentes e habitam diferentes espaços, tá bom? Agora vamos para os animais. Os animais também apresentam características variadas. Há aqueles que são grandes, como as antas, e os que são pequenos, como as pulgas. Alguns vivem na água, como os peixes, e outros vivem no ambiente terrestre, como a onça pintada. Então aqui, ó, falamos de 4 tipos de animais. A anta, né, vive na terra. A pulga, né, que não dá nem para ver, porque ela tem 5 milímetros, então ela é desse tamaninho. O peixe, né, que vive na água, e a onça pintada, que também vive na terra, né? Calma aí, gente, que meu filho quer passar. Passa, Caio, passa aqui embaixo, para ninguém te ver, tá? Passa embaixo, Caio, para ninguém te ver. Pronto, Caio já passou, gente, que ele queria passar. Então, a gente tem 4 tipos de animais, né? E os locais onde eles vivem, né? A pulga, a gente vai falar, a gente diz que a pulga vive no pelo, né? Dos animais. Ela sempre procura o pelo das pessoas, dos animais, para ela poder habitar, né? Então vamos lá. Que outros animais e plantas você conhece? Pense naqueles que fazem parte do seu dia a dia e descreva algumas características, né? Então, é o que a gente pode pensar aí, que tipo de animais a gente também conhece. Então, vamos para a página 10. Os seres vivos têm características que lhe possibilitam sobreviver em diferentes ambientes. Observe alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que ele deu aqui foi o golfinho, né? Vamos lá. Animais que vivem em ambientes aquáticos, como os golfinhos, têm o formato do corpo adaptado para a vida na água e nadadeiras para se locomover. Então, o golfinho, ele tem um corpo adaptado para viver na água e ele tem as nadadeiras, né? Que faz ele se locomover na água, ou seja, que faz ele nadar, né? O macaco prego. O macaco prego vive nas árvores. Ele tem braços ágeis e uma cauda, que o ajuda a se locomover entre os galhos. Então, o macaco prego, ele é bem ligeiro, né? E aí ele anda de galho em galho. Os cactos, tá vendo aqui os cactos? Ó, são aquelas plantas que espetam, que tem espinho. São plantas adaptadas a ambientes quentes e secos. Eles são capazes de armazenar água no interior dos seus caules. Além disso, têm folhas modificadas em espinhos, o que diminui a perda de água pela transpiração, né? Então, eles armazenam água dentro deles, né? E como eles têm espinho, essa água é mais difícil de sair, ou seja, é mais difícil deles perderem essa água, tá? E os ursos polares têm uma camada grossa, tem uma grossa camada de gordura embaixo da pele.
e o corpo coberto por pelos longos e densos, que protegem do frio extremo, né? Então o urso tem aquela camada de pelo bem grossa, né? E o urso, a gente nunca viu um urso, né? A gente só vê na televisão, né? Porque o urso não habita no mesmo espaço, no mesmo habitat que os seres humanos, não. Tá bom, gente? As características dos seres vivos, na página 11 agora, que lhes permitem habitar determinados ambientes são chamadas de adaptações. Essas características variam de acordo com o ambiente de cada ser vivo, aquático, terrestre, regiões quentes ou frias. Que tal conhecer mais sobre as adaptações dos seres vivos? Escolha um ser vivo, animal ou planta e, com a ajuda de um adulto, pesquise em livros ou na internet quais são as características que lhe possibilitam viver em um determinado ambiente. Depois, registre as informações encontradas no espaço a seguir, finalizando com o desenho do ser vivo. Então, vocês vão pesquisar um ser vivo que pode ser um animal ou uma planta, né? E aí vocês vão desenhar aqui o nome do ser vivo e colocar aqui as características dele, o modo de como ele vive no ambiente dele, tá? E aí na sexta-feira, no dia do encontro, eu vou querer saber qual foi o ser vivo que vocês pesquisaram. Aqui na página 12 a gente já tem exercício, ó. O número 1, que vocês vão distinguir quem é planta, quem são plantas, quem são os animais. O número 2, que tem um textinho falando do tamanho do ar, né? Aqui tem o 3, 4 e 5. 5 também tem um texto falando como os peixes nadam. E aí, tem uma atividade aqui, na página 14, né? Sobre o material de apoio. Então, vamos lá. Vamos fazer um passeio investigativo em um parque, jardim ou mesmo no pátio da escola, para descobrir os seres vivos que estão ao nosso redor. Siga as orientações do seu professor. Não faça o passeio desacompanhado. A atividade deve ser orientada pelo professor ou outro responsável, que pode avaliar possíveis riscos. Ficha disponível no material de apoio, caderno, lápis e borracha. Lápis de cor. Como fazer? Durante o passeio, anote o nome dos seres vivos que encontrar. Se conseguir, anote também as características de cada um. Depois, na sala de aula, destaque a ficha presente no material de apoio e complete com as informações. Ao final da atividade,